Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode ficar completamente ganho na abertura em apenas 9 lances utilizando a abertura do Bispo, que é uma abertura simples de ser jogada e é uma abertura cheia de veneno que pode colocar vários problemas para o seu adversário resolver logo nos primeiros lances. Bom, então bora começar aqui, deixa eu te mostrar como que isso pode acontecer nas suas partidas. Como funciona essa abertura do Bispo? A abertura do Bispo, ela surge depois dos lances E4, E5 e agora vem o lance Bispo C4 imediatamente, já de olho no ponto F7, que é o ponto mais vulnerável da posição das pretas nessas posições de E4 e E5, e o Bispo C4 ele também tem algumas vantagens que evitam algumas linhas como a Petroff, por exemplo. E aqui que começa tudo, né? Depois de Bispo C4, como que as pretas vão jogar? Um lance muito comum de fazer é o lance cavalo C6, que as pretas querem simplesmente desenvolver as peças como se estivessem enfrentando uma abertura italiana. Muitos jogadores jogam dessa forma. E agora a sugestão é você fazer o lance cavalo C3, que é um mix entre a abertura do bispo e a abertura Viena, que pode começar com o lance cavalo C3 no lance 2 e depois o bispo C4. E aqui que tem um momento bem interessante que surge logo na abertura, que muitos jogadores já cometem a imprecisão de fazer o lance bispo C5. Bom, mas por que esse lance é uma imprecisão? Um lance que é tão natural de desenvolvimento, colocar o bispo para o jogo, igual acontece na abertura italiana. É que nessa abertura específica, como o cavalo das brancas ele continua em G1, o branco ele tem um lance muito forte para explorar a falta do bispo defendendo a ala do rei, que é o lance dama G4. E esse é um momento que você tem que prestar bastante atenção, né? Porque depois de dama G4, o branco ele já começa a pegar vantagem explorando ali a ausência do bispo na ala do rei. E depois de dama G4, as brancas ameaçaram simplesmente tomar o peão de G7. Ameaçou tomar em G7, ficando completamente ganho. E agora, como jogar de pretas depois desse dama G4? E é aqui que os jogadores de pretas cometem o erro mais grave dessa posição, que acaba deixando o preto completamente perdido. O que acontece? Depois de dama G4, as pretas querem defender G7, mas tentando defender o peão de G7 de uma forma ativa também. Porque olha só, se jogar o rei para F8, o preto já perdeu o roque, e assim o branco já tem uma vantagem na posição. Pode jogar aqui com dama F3, por exemplo, para não levar nenhum golpe na diagonal, já está ameaçando o mate em F7, e o preto sempre vai ter o problema do rei no centro, não vai conseguir rocar. Se jogar G6, então as pretas estão enfraquecendo muito a ala do rei, já surge um monte de debilidades com a falta do bispo de casas pretas. De novo é possível tirar a dama para não levar nenhum golpe, já ameaçando F7, e o branco ele já está com vantagem de novo. Sendo assim, vem a ideia de jogar o lance dama F6. As pretas jogam dama F6, desenvolvendo a dama, defendendo o peão de G7 e ameaçando mate, não é mate, né? Ameaçando ali alguns temas de mate com o dama por F2. E esse lance é muito intuitivo, então muito provavelmente quando você viu o dama G4, você pensou em responder com o lance dama F6. Só que esse lance pode deixar o preto numa posição completamente perdida. Porque o branco pode fazer um lance bem inesperado aqui na abertura, que já dá uma vantagem muito grande, que o branco ele já começa a ficar praticamente ganho na posição. E olha que esse lance, ele já foi jogado várias vezes, essa posição com dama F6. Eu vou até te mostrar aqui na minha base de dados quantas partidas já foram jogadas nessa posição. Olha só, mais de 300 partidas já foram jogadas nessa posição, e isso partidas de torneio, partidas ali no ritmo clássico, incluindo em partidas de grandes mestres de pretas, que acabaram jogando esse dama F6, entraram nessa posição. Então você percebe que é uma posição que acontece muito mesmo na prática. E agora que é o lance tão importante que você tem que conhecer, as brancas fazem cavalo D5, exclama duas. E qual que é a ideia desse lance, esse cavalo D5? Esse é um lance difícil de encontrar porque tá caindo o peão de F2. E as pretas podem simplesmente jogar dama por F2 com cheque. Só que acontece que o cavalo em D5, além de atacar a dama, ele ameaça cavalo por C7 duplo.
E vamos ver aqui as consequências desse lance. Depois de dama por F2, o preto tem que jogar esse lance. As brancas jogam rei D1. E o preto não tem mais nenhum cheque na posição, não tem nenhuma sequência de ataque. E o branco ele tá com duas ameaças. As brancas ameaçam dama toma G7, ganhando a torre de H8 e com temas de mate em F7. E ainda ameaçam cavalo toma C7. E o detalhe é que o preto ele não consegue defender essas duas ameaças. Por isso que as pretas vão entrar numa posição perdida. Então olha só, depois desse dama por F2, rei D1, o próximo lance das pretas é forçado, rei F8, para defender G7 e não ter o cavalo por C7 duplo também. As brancas fazem cavalo H3, já atacando a dama de F2, desenvolvendo assim um cavalo com ganho de tempo. A única casa que tem para levar a dama é a casa D4. E agora as brancas fazem D3. E nessa posição que parece que ainda é confusa, o branco ele já tá ganho. Você vê que a barrinha já começa a subir e se deixar aprofundando ela vai subir ainda mais. Porque o branco ele tem aqui algumas ameaças e uma ameaça ela nem é tão clara às vezes. Às vezes você ainda não tá vendo a primeira ameaça, mas já já você vai entender. Depois de D3, as brancas defenderam assim o bispo de C4, continua com a ameaça de cavalo C7, e o outro detalhe ainda mais importante é que se você observar, essa dama em D4, ela tá com poucas casas. Na verdade, ela não tem nenhuma casa, não tem para onde levar essa dama. Todas as casas da dama estão controladas. E a grande ameaça das brancas é a ameaça de C3, assim ganhando a dama. E o preto não consegue se livrar dessas ameaças, tanto de perder a dama quanto de cair em C7. Por exemplo, vamos imaginar que as pretas façam um lance como bispo B6 para defender C7 e dar uma casa para a dama. Então as brancas podem jogar com torre F1, ameaçando assim cavalo toma B6 seguido de torre por F7, tem o tema em F7, as duas peças, o bispo de C4 e a torre de F1 atacando F7. Por exemplo, D6, atacando assim a dama. Dama F3, ameaçou dama por F7 mate. E quando defender esse mate, por exemplo, com F6, é possível jogar com C3, dama C5, B4. E a dama, ela tá sem casas, não tem casa para levar essa dama. O único lance para não perder a dama seria cavalo por B4, mas aí o preto ele já tá com peça a menos, posição completamente sem esperanças aqui para as pretas. O branco já tem peça a mais e ataque. Então não resolve o problema, bispo B6. Outro lance que as pretas poderiam tentar seria o lance D6, assim já atacando a dama. E agora as brancas podem seguir com dama G3, por exemplo. Dama F3 também é uma opção, esse lance é muito jogado, de olho em F7, ameaçando também o cavalo toma C7. Mas ainda tem que ficar de olho em algumas ideias com H5 e bispo G4. É um lance que vai ganhar também, tá? Mas o dama G3 ele acaba sendo ainda mais preciso. Porque depois de dama G3 não tem nem que se preocupar com essas ideias de cravar a dama em F3. E as brancas continuam com a ameaça de jogar C3 ganhando a dama. Por exemplo, a partida poderia seguir com o bispo por H3. E agora um lance bem bonito aqui das brancas. Porque um lance normal seria jogar, por exemplo, dama por H3. Que também tá ganho, só que o preto ainda pode levar a dama para F2. As pretas conseguem ganhar essa casa para dama. E vai dar um pouco mais de trabalho para vencer essa posição. Só que ao invés de jogar simplesmente tomando o bispo em H3, as brancas fazem torre F1 intermediário. Assim, criando a ameaça em F7, ameaçou cavalo por C7 e torre por F7. Continua ameaçando tomar o bispo e defende a casa F2 da dama. Porque agora, quando volta o bispo para E6 para defender as ameaças da posição, as brancas conseguem ganhar a dama, fazendo assim o lance C3. E simplesmente não tem casas para essa dama, que o preto ele já tem que abandonar. Então, em apenas 9 lances, aqui depois de D6, dama G3, o branco tem uma posição completamente ganha, uma posição que o preto não consegue defender todas as ameaças. Bom, essas são algumas ideias na abertura do bispo, como você pode perceber, é uma variante bem perigosa e às vezes fazendo lances naturais, as pretas já podem ficar perdidas na abertura. É claro que o preto tem outras opções, né? As pretas não precisam entrar exatamente nessa linha,
mas é uma linha muito natural e se as pretas entrarem nesse tipo de posição, podem realmente ficar completamente perdidas. Bom, me diz aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa variante, da variante do bispo. Se de repente você quiser aprofundar ainda mais nessa variante, me conta aqui nos comentários que de repente eu posso trazer um vídeo explicando mais sobre a abertura do bispo, beleza? E se você quer aprender mais sobre aberturas, eu fiz um e-book chamado 5 passos para você jogar a abertura como um grande mestre de xadrez. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é um e-book totalmente gratuito e ali você pode aprender ainda mais sobre aberturas, beleza? Bom, então vamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.